Você não consegue aumentar suas vendas? Fica correndo o tempo inteiro atrás de cliente, batendo de porta em porta? Ou até mesmo as suas estratégias de marketing digital não dão resultado? Impulsionamento de post no Facebook, anúncios no Google Ads? Talvez exista um pequeno ponto na sua estratégia que precisa ser ajustada. E eu vou te apresentar hoje uma ferramenta, uma técnica aplicada no FBI que vai te ajudar muito nesse processo de captação de clientes. No vídeo de hoje eu vou te apresentar uma técnica de persuasão muito utilizada pelo FBI, encontrada no livro Manual de Persuasão de Jack Schafer. Esse livro aqui, ó, a capa está aqui. Inclusive eu disponibilizei aqui no link do vídeo e na descrição o link para você ter acesso a adquirir esse livro, seja versão e-book ou versão física, certo? E esse livro ele é bem interessante porque ele apresenta várias técnicas que o FBI utiliza para trabalhar a persuasão. E você deve estar me perguntando, né, o que a técnica da fórmula da amizade tem a ver com marketing digital ou com o seu negócio? Então, antes de te responder essa pergunta, eu vou te contar uma história bem bacana sobre a fórmula da amizade. No primeiro capítulo do livro, o autor descreve uma operação do FBI para contratar um diplomata e tornar-se espião para os Estados Unidos, chamada Operação Gaivota. Gaivota, o diplomata em questão. Então o autor ele começa contando como o agente acompanha a vida, a rotina de Gaivota. E nos primeiros meses, a aproximação do agente é feita de uma forma que Gaivota não perceba a presença dele nos lugares. Conforme os meses foram passando, ele foi tornando um rosto amistoso e conhecido por Gaivota. Foi aí que depois de algum tempo, num determinado momento, dentro de um supermercado, o agente se aproxima de Gaivota e faz um comentário aleatório sobre um determinado produto da prateleira, e foi aí que Gaivota fala: "Olha, eu já te vejo há um bom tempo por aí e pensei que você nunca iria me abordar." Gaivota sabia que o agente era do FBI. Essa história ilustra como a fórmula da amizade do FBI foi utilizada para contratar um diplomata e ele trabalhar contra o seu próprio país. Mas o que consiste essa fórmula da amizade e o que isso tem a ver com marketing digital, com o seu negócio, enfim? Então agora eu vou apresentar para vocês o que consiste a fórmula da amizade do FBI. Para isso eu vou usar aqui o Flipchart, tá? Então, a amizade para o FBI consiste na soma de alguns fatores, ok? Então, a amizade é igual a proximidade mais o fator de frequência mais o fator de duração mais intensidade, ok? Então esses, para o FBI, esses são os fatores que, utilizados, se você utilizar eles juntos, você consegue se aproximar, gerar credibilidade, gerar um laço de amizade com qualquer pessoa. Ok? Agora vamos ver individualmente o que consiste cada um desses fatores, tá? E como é que a gente pode utilizar essa fórmula da amizade nas estratégias de marketing digital do seu negócio, ok? Então vamos lá. O que consiste então cada fator desse para o FBI, ok? O primeiro então é proximidade. Proximidade refere-se à distância entre um indivíduo e outro, né? O quanto você está distante, qual é a exposição que você está tendo com relação ao passar do tempo com esse indivíduo. O segredo aqui é você se expor, no caso, se aproximar no habitat natural das pessoas, né, dos indivíduos, enfim, do seu dia a dia. Então aqui é o quanto você está próximo do dia a dia daquela outra pessoa, ok? Depois eu venho para a frequência. Aqui, como o próprio fator está falando, a frequência está relacionada com a quantidade de vezes, a frequência com que você se depara com esse indivíduo, com essa pessoa. Tá? E depois a duração, então, significa o quanto, né? Aqui, enquanto a frequência ela fala a quantidade de vezes que você se expõe a determinada pessoa, aqui no caso a duração é o tempo que você passa com o indivíduo, com a pessoa.
É o tempo que você se relaciona com aquela pessoa dentro daquela frequência, certo? E por último, e também bem importante, é a questão da intensidade. A intensidade, ela é a capacidade que você tem, tá, de satisfazer a outra pessoa, seja alguma necessidade psicológica ou física, tá, de maneira verbal ou não verbal. Então é que a forma como você se relaciona, se expressa verbalmente e não verbalmente com determinada pessoa ou indivíduo, ok? Então, a fórmula da amizade para o FBI consiste em proximidade, mais frequência, mais duração, mais intensidade. Então agora eu vou explicar para você como você pode adaptar essa fórmula da amizade do FBI e aplicar na sua estratégia de marketing digital do seu negócio. Ok? Então vamos lá. Então para o FBI, amizade significa proximidade, mais frequência, mais duração e mais intensidade. O que a gente vai fazer agora? É simples. Tá? A gente vai tirar aqui a palavra amizade e colocar cliente. Basicamente, essa é a forma como a gente vai lidar, porque os fatores não vão mudar, tá? Agora, como é que fica a adaptação desses fatores dentro da nossa estratégia de marketing digital? Então, o primeiro fator, que é proximidade, tá? Ele tem a ver com aonde o seu cliente está dentro do universo digital, dentro da web. Então, aqui a lógica é pensar, né? Que tipo de locais, que tipo de canais digitais o meu cliente ele costuma usar no seu dia a dia para que eu esteja lá presente. Então essa é a proximidade. Então você vai fazer uma pesquisa, depois a gente vai ver isso na prática, tá? Como aplicar e descobrir como trabalhar cada um desses fatores. Mas basicamente aqui você precisa identificar onde o seu cliente está. Ele usa Facebook, ele usa bastante Instagram, ele gosta de ler bastante artigos de blog, enfim, você vai descobrir onde é que esses clientes estão e aí você vai começar a atuar com uma frequência maior dentro desses canais digitais. Inclusive, o próximo fator é a frequência. Então, o que consiste a frequência? Basicamente, a frequência significa o quê? Que não adianta nada você esporadicamente publicar conteúdos, né, ou materiais, enfim, informações sobre o seu negócio ou sobre alguma coisa interessante para o seu cliente. Você precisa aqui de consistência nessas publicações. Você precisa estar diariamente, semanalmente, então existe um período de frequência aí que você precisa manter para que para o cliente, para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, possa entender que você tem um relacionamento consistente, né? Você está investindo em produção de conteúdo útil, interessante, e ao mesmo tempo ele poder saber que naquele determinado dia da semana ele pode contar com o seu conteúdo. Então ele começa a entrar nos seus canais digitais para buscar mais a respeito daquilo que você publica dentro dessa frequência. Então é bem importante esse fator de frequência dentro da sua estratégia. E vale ressaltar, não comentei antes, mas tudo isso aqui que a gente está trabalhando com relação à fórmula da amizade aplicada ao marketing digital, você pode utilizar muito e aplicá-la muito com relação a conteúdos, tá? Produção de conteúdo, porque é isso que vai gerar uma aproximação e um relacionamento com o seu possível cliente, ok? Então vamos continuar. Depois da frequência, então, tem a duração, né? Então não adianta eu ter também essa frequência ao longo do tempo, mas o período que aquela pessoa, ou que aquele potencial cliente se dedica, o nível de atenção dele para consumir o meu conteúdo, se for baixo, isso não vai me gerar retorno com relação à captação de clientes. Então primeiro eu preciso entender a duração dos meus conteúdos. Quando a gente pensa em vídeo, fica mais fácil de entender isso, né? Eu tenho vídeos de vários tamanhos, no caso. Vídeos de 15 segundos, 30, 1 minuto, 5 minutos, meia hora, enfim. É importante também, com relação à duração, você poder perceber quanto tempo essa audiência, quanto tempo esses clientes ou possíveis clientes estão dedicando a consumir o seu conteúdo. Porque é o seguinte, aqueles que só assistem os primeiros segundos do seu vídeo, por exemplo, a gente pode chamar de curiosos.
eles não estão muito interessados no seu conteúdo, na sua marca, no seu produto, enfim. Agora, aquele pessoal que assiste até o final o seu vídeo ou que assistiu até próximo do final, esse sim, esse grupo sim é interessante você trabalhar de uma forma diferenciada e até poder oferecer de fato o seu produto, o seu serviço com uma aproximação mais comercial, porque essa audiência é uma audiência qualificada, ela está demonstrando para você que ela realmente tem interesse, porque se ela ficou até o final, existe uma probabilidade de que ela tenha maior interesse por aquilo que você está falando, ok? Então agora, depois da duração, por último, mas talvez seja o mais importante item de todos esses fatores aqui que eu falei, que é a intensidade. A intensidade, ela tem a ver diretamente com o quanto o seu conteúdo é relevante para a sua audiência, para os seus clientes, enfim. Se você pensar o seguinte, você faz essa aproximação com frequência e duração, mas se seu conteúdo não fizer sentido para essas pessoas, se elas não entenderem, ou algo que para elas não seja útil, digamos assim, elas não vão consumir, ou vão deixar de consumir, vão deixar de se relacionar com você por causa disso. Então é importante você entender que tipo de conteúdo faz sentido para os meus clientes, faz sentido para a minha audiência, para que isso seja útil para elas, para que elas possam, inclusive, aplicar no seu dia a dia, enfim, através de dicas, enfim, através de orientações ou alguma coisa interessante que possa atrair a atenção dessas pessoas e elas possam consumir e que seja útil, ok? Por quê? Porque ao gerar essa relação com esses fatores, eu gero uma coisa que é muito, mas muito importante hoje em dia, que é a credibilidade. Eu preciso gerar visibilidade e aproximação para os meus clientes, para a minha audiência, e depois eu preciso, através dessa visibilidade, gerar credibilidade, para daí sim eu começar a gerar relacionamento, me aproximar dessas pessoas, dessa audiência, e aí sim, futuramente eu consigo transformar essa audiência em clientes, ok? Agora eu vou te mostrar como você vai fazer isso na prática, tá? Aplicar a fórmula da amizade dentro da sua estratégia de marketing digital do seu negócio. Eu vou dar uma pausa no vídeo agora para você pegar papel e caneta, lápis, enfim, o seu material aí para anotar e depois também você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser, para daí você conseguir aplicar de fato essa estratégia no seu negócio, ok? Então vai lá, rapidinho, pega papel e caneta que eu estou te esperando aqui. Agora eu vou mostrar para você como aplicar a fórmula da amizade na sua estratégia de marketing digital do seu negócio. Então, basicamente, o primeiro fator que é a proximidade, o que você pode fazer? Existe uma forma bem simples e rápida de você implementar, que é um formulário de opinião, pesquisa de opinião, de sugestão, que você pode fazer isso em papel mesmo e deixar no seu ponto de venda, para que quando o cliente ele chegue na sua loja, enfim, ele possa responder esse questionário de forma rápida e ali dentro, além das perguntas de satisfação da prestação do seu serviço, enfim, você pode colocar que tipo de canal ele costuma frequentar, rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, blog, enfim. E aí você faz essa pergunta e depois de um tempo, né, conforme as pessoas vão respondendo, você consegue ter uma ideia mais aproximada de quais canais de fato são relevantes e importantes para a sua audiência, para o seu cliente, ok? Agora vamos falar um pouquinho da frequência, do fator frequência. Fator frequência, existe também uma forma de você descobrir e também utilizando naquele formulário que você produziu ali para proximidade, para saber os canais, na frequência também você vai fazer uma pergunta relacionada a quais dias e horários da semana as pessoas utilizam mais esses canais, essas redes sociais, sites, blogs, enfim. Então essa é a pergunta que você tem que fazer, ok? Porque com base nessa informação, no feedback dos teus clientes, você vai saber com maior precisão quais são os melhores dias e horários da semana para você publicar com determinada frequência os seus conteúdos.
enfim, as suas informações ou divulgar o seu produto, o seu serviço, ok? Existe também uma outra forma, tá? Na verdade, existem várias formas de fazer isso. Uma delas é você utilizar das informações dos dados que as redes sociais, as mídias sociais fornecem para a gente, ok? Uma delas, por exemplo, é o Facebook. O Facebook você pode fazer o seguinte, tá? Você entra lá na sua página, ok? Clica na aba Informação, então clica na aba Informação. Depois você vai na parte esquerda, existe uma coluna na parte esquerda, você vai procurar ali Publicação e vai clicar. Aí vai abrir mais ou menos um gráfico que parece uma baleia, tá? Depois eu posso explicar um pouco mais sobre o que seria esse gráfico, mas basicamente o que você vai extrair ali de informação é quais são os melhores dias e horários que a sua audiência, que o seu fã está conectado no Facebook. Então ali pode ser um indicativo de qual dia ou quais dias e horários da semana eu vou publicar o meu conteúdo, ok? Então essa é a frequência, como na prática eu trabalho a frequência. Agora vamos para a duração. Como é que funciona a duração? Na verdade a duração ela anda junto com a intensidade, nesse caso aqui aplicado à fórmula amizade dentro do marketing digital, ok? Então, a duração você vai primeiro tentar entender quais tipos de conteúdo você vai trabalhar com a sua audiência para determinar o tamanho desse conteúdo. Então, a ideia aqui é eu ter vários tamanhos diversificados de conteúdo, desde vídeos, textos, imagens mais curtos, então, por exemplo, vídeos de 1 minuto até 1 minuto, textos de rápida leitura e que chamem bastante atenção, textos em imagem, por exemplo, que chamam bastante atenção das pessoas. Então esses são conteúdos de curta duração e até mesmo conteúdos mais densos, alguma dica mais elaborada, mais técnica, então isso demanda um tempo maior de vídeo, por exemplo, vídeos de 5 minutos, 10 minutos ou artigos de blog com uma quantidade de palavras maior, enfim. Você vai entender qual o tamanho ideal para cada tipo de conteúdo que você vai divulgar para a sua audiência, para o seu potencial cliente, seus clientes, enfim, ok? E a intensidade também tem a ver com isso. Por quê? Porque você precisa entender qual conteúdo é relevante, que tipo de conteúdo faz sentido para o seu cliente, né? Que vai ser útil para o seu cliente. Por exemplo, eu posso trabalhar dicas relacionadas ao meu negócio, eu posso trabalhar tutorial, né? Ensinando como a pessoa pode fazer determinada coisa, mas o importante sempre é lembrar que todas essas dicas, essas informações, esses conteúdos têm que estar sempre ligados ao seu negócio, ok? Sempre ligados ao seu negócio. Não adianta nada você ter, por exemplo, uma padaria, ter uma página no Facebook e ficar publicando foto de gatinho, dando bom final de semana para as pessoas. Até as pessoas acham legal, interessante, divertido, mas isso não vai te gerar um retorno, porque não tem a ver com o seu negócio, né? Publicar foto de gato não tem nada a ver com o seu negócio. Então, no final, você está se relacionando com uma audiência que talvez não seja nem o seu potencial cliente, ok? Então, tenta sempre publicar conteúdos relevantes para essa audiência, para o teu cliente, mas que tenham a ver diretamente com o seu negócio, tá? Que seja dentro da área de atuação do seu negócio. No caso da padaria, que eu usei no exemplo anterior, você pode publicar conteúdo relacionado a dicas de receita que você utiliza para fazer os seus pães. Você pode, num Twitter, tá comentando, publicando tweets dos horários que os seus pães, enfim, pão de queijo, a sua comida está saindo naquele momento, né, que está quentinho, então o pessoal pode correr lá para a sua padaria para consumir o seu produto quentinho, na melhor hora do dia. Então, você precisa entender dentro do seu nicho de negócio que tipo de conteúdo pode ajudar e fazer sentido para as pessoas, fazer sentido para a sua audiência, para o seu cliente. Então, eu acabei de te mostrar como você pode aplicar a fórmula da amizade dentro do seu negócio. Agora vamos fazer uma rápida revisão, certo? Então, fórmula da amizade aplicada ao marketing digital consiste em quê? Cliente é igual a proximidade mais frequência mais duração e intensidade.
Então vamos lá, lembra rapidinho, né? Proximidade é quais canais digitais o seu cliente frequenta, ok? Onde é que ele está? Ele está no Facebook, no Instagram, ele gosta de ler artigos em blog, enfim, você vai tentar descobrir quais são os melhores canais, os canais que eles estão no dia a dia, certo? A frequência é quais dias e horários da semana eles estão frequentando e consumindo conteúdo dentro desses canais, certo? Duração, então, é o tempo de determinado conteúdo que você está publicando e quanto tempo essa audiência, esse cliente se dedica, o nível de atenção a consumir esse conteúdo, seja os chamados curiosos, né, que assistem, digamos, um vídeo os primeiros segundos, até aquela audiência qualificada que você vai trabalhar, que assiste o vídeo até o final ou até próximo do fim, ok? E por último, a intensidade, você vai descobrir que tipo de conteúdo faz sentido, é útil, é relevante para a sua audiência, para o seu cliente, dentro do seu negócio. Ele tem que estar ligado ao nicho do seu negócio, ok? Então, essa foi a revisão de como você aplica a fórmula da amizade no FBI dentro das estratégias de marketing digital do seu negócio. Inclusive eu deixei um link aqui na descrição do vídeo com esse material, com resumo do que foi apresentado aqui em PDF para você baixar. Então é só clicar lá no link, é bem simples, você vai lá e baixa e tem acesso a esse conteúdo. Você pode também reassistir o vídeo quantas vezes você quiser. E se você conhecer alguém que necessita ter contato com esse conteúdo, com essa informação, essa dica, compartilha, né? É só clicar no botão aqui de compartilhar, que isso é importante para a gente divulgar esses conteúdos para as pessoas que precisam, de certa forma, dessa dica. Agradeço então a sua audiência e sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!